dentro do livro de Jonas. Então, cada dia nós vamos falar de um capítulo. Hoje é o capítulo 1º, hoje é o primeiro dia. Semana que vem é o capítulo 2 e assim nós vamos seguindo. E o livro de Jonas, nós temos, algumas pessoas acham que a intenção do autor foi falar de Jonas. Mas na verdade não. Na verdade, toda a Bíblia fala sobre Deus. Então, quando a gente lê, por exemplo, Jonas, nós estamos lendo uma revelação sobre Deus dentro do livro de Jonas. Não é a intenção do autor contar a história de Jonas. Jonas não é mais importante que Deus. A história é para contar, é para falar acerca de Deus, não de Jonas. E esse capítulo 1º, nós temos algumas ideias que elas são importantes para a gente entender o livro de Jonas. Primeiro, Deus chamou Jonas. E Deus não chama Jonas porque ele era perfeito, porque ele era o mais inteligente, porque ele era o mais capaz, o mais bonito, o mais rico. Não era o mais qualquer coisa. Não é por causa disso. Deus não me escolheu, ou escolheu cada um de vocês, pelo simples fato que nós tínhamos algo diferenciado. Porque na verdade não. Deus ele escolhe pessoas simples, pessoas que não... Talvez como Davi, né? Davi era o mais rejeitado da sua casa, era o menor da sua família, né? Gideão era o menor da sua tribo de Manassés. A família dele era a mais pobre de Manassés. Então assim, Deus não escolhe uma pessoa por aquilo que ela tem de especial. Não, Jonas não tinha nada de especial. Deus escolheu ele da mesma forma que Deus escolheu a mim e cada um de vocês, pela sua infinita misericórdia. Então Deus chama Jonas e Deus coloca uma missão nele, uma missão no coração dele. E qual era a missão? Que ele tinha que ir até um lugar chamado Nínive, que era uma nação estrangeira, era uma nação que eles não serviam a Deus, era um povo violento. E a missão dele era ir até Nínive e pregar a palavra. E a história de Jonas, ela fala isso, que ele tinha que ir para um lugar e ele foi para outro lugar. Melhor, foi não, né? Tentou ir para outro lugar. Então a gente pode trazer várias ideias dentro desse capítulo 1º. Mas eu acho que uma ideia muito importante que esse capítulo nos dá é, primeiro, Deus sempre tem uma obra na nossa vida, um propósito conosco. E o problema não está em Deus, o problema está em nós. Porque às vezes o Senhor nos dá um propósito, nos dá uma direção, e nós queremos fazer contrário à vontade de Deus. E a maior loucura que pode existir para uma pessoa é ela sair do propósito de Deus. Deus tem algo traçado para as nossas vidas. E alguém fala assim, pastor, mas Deus não nos deu a liberdade para escolher? Ele deu. Inclusive, Deus ele nos deu a liberdade de escolher, porém, ele nos condicionou a viver conforme as nossas escolhas. Então Deus respeita você escolher algo, só que ele também permite você viver o que você escolheu. É a lei da semeadura. Você pode escolher qualquer coisa para plantar. Agora o que você vai colher, não tem como. Você vai colher o que você plantou. Então Deus, ele dá essa liberdade. Jonas, o que ele fez com a liberdade que ele teve? Escolheu outras coisas, outros caminhos. Então Deus permite. Então vai, já que você deseja isso. Ao invés de ele ir para a cidade de Nínive, diz a Bíblia que ele vai para o porto, ele embarca num navio que ia para um outro lugar, um lugar que chamava Jope, e ele entra naquele porão, entra no barco, vai para o porão do barco, versículo 5, vai dizer que ele dormia. Como que alguém consegue, fora da direção de Deus, dormir? Consegue, irmãos, a verdade é essa. A pessoa sem Deus, ela consegue viver, ela consegue fazer as coisas, consegue. Mas ela está fora da direção de Deus. E todas as consequências que Jonas teve, que ele fez uma escolha errada. Olha como são as coisas. Uma escolha que nós fazemos, ela pode mudar totalmente a trajetória da nossa vida. Então você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui banal, só para ilustrar. Então você recebe uma fechada de alguém. Você está dirigindo um carro, alguém vai lá e te fecha. Você
Está dirigindo uma moto, alguém vai lá e te quase derruba. Quais são as opções que você tem? Continuar. E se você continuar o teu caminho, sem falar nada assim, ir lá tirar satisfação, o que vai mudar para você? Nada. Você vai continuar. Agora, se você para o carro, no lado do carro da pessoa e começa a discutir, se você fecha a pessoa, se você vai lá, pega a tua moto e chuta o retrovisor do cara, para no lado. Daí as coisas podem mudar. Pode ser que a pessoa vá embora, ou pode ser que a pessoa pare no seu lado também, se estiver armado. Né? Se a pessoa quer brigar, se a pessoa está num dia infeliz. Então percebe que uma escolha tua pode mudar totalmente. Totalmente. Quando a gente recebe um convite para fazer algo errado, você tem duas opções. Fazer ou não fazer. Fazer ou não fazer. Aquela pessoa que saiu de casa para cometer um crime, para roubar, para sequestrar alguém, para ir fazer alguma coisa, ela teve a opção, antes de sair de casa. Sair de ir ou de não ir. Ela teve a opção. E ela escolheu ir. E a escolha dela ir vai trazer para ela as consequências. E o que eu quero deixar claro para cada um aqui nessa manhã, com essa palavra, é que as consequências, elas são reais. Não é uma história. Não tem como Deus nos livrar de viver consequências das nossas escolhas. A Bíblia fala, eu já falei isso aqui em outras ocasiões, que Deus, ele é pai. Essa imagem de Deus como pai, a gente não pode achar que ele é um pai permissivo. Não é aquele pai que passa a mão na tua cabeça e fala, tá bom, vai, você errou, mas... Não. É aquele pai que é um pai de verdade. Que o pai de verdade, um pai de verdade, ele fala assim pro filho toda vez? Não. Ele vai falar sim, mas ele vai falar não, ele vai dosar. Deus, ele é pai. Então, às vezes, Deus permite consequências virem na nossa vida justamente por isso. Então, Jonas, ele vai parar naquele lugar totalmente consciente. Ele sabia. E quando ele foi interrogado por aqueles marinheiros, o que você está fazendo aqui dormindo? Todo mundo morrendo lá em cima de desespero. Todo mundo gritando para um Deus. Você tem um Deus? Clama para o teu Deus. E Jonas falou assim, não, na verdade, o que eu estou vivendo é consequência das minhas escolhas. Inclusive, esse barco está desse jeito aqui por minha causa. Se vocês me pegarem e me jogar no mar, vai cessar a tempestade. Porque eu que estou trazendo a tempestade para vocês. Eu comecei a entender com esse texto que nós temos a capacidade de trazer tempestades para a nossa vida. Nós conseguimos criar problemas. E às vezes nós criamos problemas por coisas banais. Não tem casal que separa por causa de briga banal? Não tem casal que termina porque teve uma briga por um motivo fútil? Então nós temos essa capacidade. Jonas, pela sua escolha, quase todos morreram. Quase todos morreram. Eu estava conversando com o Cássio vindo para cá hoje. Ele já passou aqui um tempo atrás. E nós comentávamos de alguns exemplos de irmãos que passaram aqui também. Que talvez vocês até conheçam. Que vieram a falecer. Ficou aqui, saiu. Alguns tiveram recaída. E todo mundo vai morrer um dia. Né? Mas saíram, tiveram uma recaída e morreram. Por causa da droga, porque aconteceu alguma coisa. Teve a escolha. Mas a escolha que teve não foi uma escolha boa. Agora, qual a escolha que nós estamos tendo? Todo dia, quando você acorda, você tem uma escolha. Vou continuar ou vou desistir? Todo dia. E não é pecado a tua mente pensar. Não é pecado. Pecado é quando você age. Você ter a vontade, você ter o desejo, você se sentir tentado a algo, você não está pecando. Você está pecando quando você decide em fazer. Então, todo dia, tem uma música que fala isso, todo dia o pecado vem e ele me chama. Então, todo dia vem a opção, você quer fazer isso? Ou você não quer? Não foi assim no Jardim do Éden? Você vai comer do fruto? A serpente fez o quê? Induziu e eles comeram. Então, todos os dias nós temos a opção. Agora, quem vai decidir somos nós.
E existem escolhas que eu não vou fazer por vocês, a mãe de vocês, a esposa, os filhos, ninguém vai fazer. Vocês são responsáveis. Vocês que vão decidir. Então, Jonas, capítulo 1, o que diz, pastor? Ele fez uma péssima escolha. Tentou fugir de Deus. Que lugar que a gente pode se esconder que Deus não vai ver? Brincar de esconde-esconde com Deus não funciona. Aqui, se vocês quiserem se esconder de mim, é fácil. Vai ali embaixo, vai lá no almoxarifado, vai lá naquele lugar lá onde guarda as ferramentas, vai lá não sei onde. Você se esconde. Talvez eu vou demorar para te encontrar. Agora de Deus, vê tudo. Jonas tentou fugir de Deus. Deus falou assim, meu amigo, quando você quer ir? Você está ficando louco. E diz do texto que ele foi jogado nas águas, naquele grande mar. Na hora que ele cai nas águas, ele não morre. Não morre nem na queda e nem afogado. Deus ainda teve o quê? Misericórdia dele. Aquele peixe que Deus preparou para engolir Jonas. E onde ele fica, o versículo 17 fala que ele ficou 3 dias. Aquele peixe representava o quê? Deus dizendo, ó, eu ainda tenho uma obra na tua vida. Esse lugar aqui, ó, é um peixe que Deus colocou vocês aqui e está dizendo para cada um de vocês, eu ainda tenho uma obra na tua vida. Mas a gente tem que deixar Deus, glória a Deus, trabalhar na nossa vida, aqui dentro, na nossa mente. Se a gente não mudar a forma de pensar, não adianta. Aqui dentro, coração, né? Nossos sentimentos, se a gente não mudar aqui dentro, não adianta. E aqui, Jonas ficou 3 dias naquele peixe. E foram 3 dias. O que ele fez dentro do peixe? O que ele fez lá dentro? Jogou truco, nadou, assistiu televisão, ficou com o celular na mão. O que ele fez lá nos 3 dias? Buscou a Deus. O que o Senhor quer comigo, Senhor? Foram 3 dias que Deus foi quebrando ele, mudando ele. Aqui dentro é onde nós estamos aqui falando, Deus, o que o Senhor quer de mim? Quebra. E Deus está fazendo o que com cada um aqui de nós? Verdade. Quebrando. A saudade vem, né? Alguns têm filhos aqui. Poxa, meu filho, minha esposa, minha casa, meu carro. Tudo isso acontece. Claro que acontece. Porque vocês são humanos. Mas é justamente isso que Deus está fazendo, ó, quebrando. E conforme ele vai quebrando, ele vai nos moldando. Jonas, ele se converte dentro daquele peixe. Tem pessoas que entram aqui de um jeito e elas saem convertidas daqui de dentro. Por quê? Porque é um lugar onde Deus trabalha. Como Deus trabalhou em Jonas. Amém? Amém. Saiba fazer as escolhas. Todo dia você tem uma escolha. Vou levantar da cama ou vou ficar aqui? Vou continuar o tratamento ou vou desistir? Lá fora, continuo limpo ou eu vou ter só uma latinha de cerveja? Só um cigarro? Lá você vai ter as suas escolhas também. Como aqui dentro você já tem. E eu vou dar um conselho para vocês. Se aqui dentro vocês não conseguem resistir, dizer não, lutar, lá fora vocês também não vão conseguir. Não é praga de pastor não, é uma realidade. Porque aqui dentro já é um teste. E se aqui você não consegue falar não, se aqui você não consegue resistir, se aqui você não consegue lutar, lá fora você também não vai conseguir. Amém, queridos? Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que essa palavra continue falando no coração de todos vocês. Que vocês possam treinar aqui dentro o dizer sim e o dizer não. Ontem eu conversei com um amigo, ontem eu almocei com um amigo que ele foi militar. Ele falou assim, alguém aqui serviu o exército? Não. Você serviu? Uhum. Ele falou assim pra mim, poxa, pastor, eu acho que todo mundo tinha que servir o exército. Tem país que é obrigatório, né? Acho que no Brasil todo mundo tinha que servir o exército. Porque lá você aprende muito. É uma escola aqui no lugar. E você aprende, né? Disciplina, você aprende tudo. Horário, você aprende a fazer um monte de coisa que um adolescente talvez não aprende em casa. Então, aqui dentro é um lugar onde você aprende também disciplina, você aprende um monte de coisa que talvez você nunca teve. E se você não passa aqui dentro, lá fora, meu amigo, não vai passar mesmo. Porque lá fora as tentações são maiores. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor.